Como criar KPI de análise de dados aqui no Excel para nos ajudar a analisar as informações que temos numa planilha qualquer. Então não importa a planilha que você tem. O objetivo desse vídeo é te ajudar e ensinar como criar KPIs de análises no Excel. Seja KPI de vendas, de marketing, de logística, financeiro, KPI de RH, atendimento ao cliente, KPI de produção a operações. Então aqui eu trouxe apenas alguns exemplos de KPIs que podemos aplicar em diversas áreas diferentes. E sim, do zero a gente vai fazer tudo isso que você está vendo aqui na tela. Vamos criar essa segmentação de dados que nos ajuda a filtrar as informações e assim ter uma análise mais detalhada. Ali em cima de verde temos um KPI de faturamento total por ano. Embaixo temos a região que mais vendeu, onde aparece o nome da região, e também o valor total que essa região vendeu. Ali embaixo temos a margem média geral anual a partir dos valores que temos ali no gráfico, e em cada uma das colunas do gráfico conseguimos ver a margem por mês. Então mesmo que a margem seja mensal, olha lá, 32,70, 33,41, 31,09. Ali em cima na margem média conseguimos ver a margem geral. E o legal é que se eu clicar aqui em cima na segmentação de dados, ó, nesse xizinho, eu consigo limpar todos os filtros e visualizar as informações de modo completo. Então vamos agora na prática aprender a fazer esses KPIs independente da planilha que você tenha aí no Excel. Para que possamos fazer os nossos KPIs aqui no Excel, é muito importante primeiro entender a planilha que temos, as informações. E se você quiser baixar de graça essa planilha aqui, é só clicar no link aí da descrição. Mas você pode utilizar qualquer planilha que você quiser, porque o intuito desse vídeo é ensinar a fazer. Aí você pode fazer com qualquer planilha que você mesmo tiver. Não precisa ser igual à minha. Mas, nessa minha planilha, eu tenho vários pedidos. Data, produto, marca, quantidade, venda total, margem, cliente, região, enfim. Eu posso usar cada uma dessas informações para me ajudar a fazer um KPI. E, inclusive, eu trouxe aqui nessa planilha uma aba chamada Ideias de KPIs, onde você pode ver KPI de vendas, de marketing, de logística, financeiro, RH, atendimento ao cliente, produção e operação. E dessa forma você consegue ter uma ideia do que você poderia fazer em áreas diferentes. Aqui nesse caso, olha só, produção e operação. Tem KPI que nos ajuda a saber a produtividade por hora, o índice de retrabalho, eficiência operacional, tempo de setup, enfim, atendimento ao cliente, tempo médio de resposta, taxa de satisfação do cliente, KPI financeiro, margem líquida, logístico, tempo de entregas no prazo, índice de devolução. Então, são vários KPIs diferentes para áreas diferentes também que eu trouxe para te deixar aí com algumas ideias. Mas voltando, para que a gente possa agora de fato fazer aqui o KPI, podemos fazer de várias maneiras diferentes. Porém, das diversas maneiras que é possível fazer, eu sempre gosto de começar transformando a nossa base de dados numa tabela. Não é obrigatório fazer isso, mas eu gosto bastante, eu vou te mostrar o porquê. Eu vou clicar em qualquer lugar aqui dentro da minha base de dados e então inserir tabela. É muito importante você marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Agora você tem uma tabela no Excel. E o benefício de usar uma tabela é o seguinte: sempre que você inserir novas informações, Enter, como você pode ver, o Excel automaticamente vai incluir essas novas informações na tabela. Dessa forma, todas essas informações novas já fazem parte da tabela e também lá nos nossos KPIs ou nas nossas análises, essas informações novas também já serão adicionadas. Fica bem mais simples e fácil. Agora que fizemos a tabela no Excel, podemos usar duas ferramentas para nos ajudar a fazer as análises. Podemos usar as tabelas dinâmicas ou podemos utilizar fórmulas e funções. O que é melhor, o que é pior? Depende da situação. Tabela dinâmica pode ser bem útil e fácil de utilizar, porque você só clica e arrasta e monta as análises que você quer. Já fórmulas e funções é interessante também porque é mais flexível no sentido de layout. Você consegue fazer exatamente aquilo que você quer, porém, você precisa conhecer as fórmulas e funções para poder aplicar naquilo que você precisa. Nesse vídeo a gente vai usar tabela dinâmica, porque é uma ferramenta super simples, fácil e também muito útil no seu dia a dia, que a gente pode utilizar para fazer análises. É uma ferramenta específica de análises aqui no Excel. Deixa eu clicar aqui em cima agora, inserir, e então tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar no OK, e dá para ver que o Excel abriu uma janela nova para mim, e também uma nova aba aqui embaixo, chamada de planilha 2. Essa planilha 2 eu posso até clicar com o botão direito e renomear e escrever tabelas dinâmicas. É aqui que a gente vai ter todas as análises que a gente vai fazer, mas não é aqui que a gente vai deixar os KPIs. A gente só vai organizar as análises. Aqui à esquerda, pessoal, eu já consigo visualizar a primeira tabela dinâmica e à direita os campos da tabela dinâmica, com informações como filtros, linhas, colunas e valores.
Então, digamos que eu queira ver o total vendido. Começar com algo abrangente, total vendido. Eu posso muito bem pegar aqui a venda total, clicar, segurar e arrastar e soltar lá dentro dos valores. Clico, seguro e arrasto e solto dentro dos valores. Porque dessa forma o Excel vai me mostrar o total das vendas, o valor total. E aqui já poderia ser o nosso primeiro KPI, venda total, e também a nossa primeira análise com a tabela dinâmica. Mas lembrando que esse vídeo é super objetivo e direto ao ponto. E se você quiser aprender mais sobre tabelas dinâmicas, eu vou deixar na descrição um vídeo completo e 100% gratuito falando deste assunto, tabelas dinâmicas, e como elas podem te ajudar no seu dia a dia, para fazer análises, criar relatórios, fazer dashboards e te ajudar a achar e encontrar soluções que podem te ajudar muito no seu dia a dia. Beleza? Então, tabela dinâmica pode te ajudar muito. Vou deixar esse vídeo completão aí na descrição. Mas, continuando, outra ferramenta que é bem interessante das tabelas dinâmicas, eu vou clicar na tabela dinâmica e aqui em cima, em análise de tabela dinâmica, eu venho em inserir segmentação de dados. A segmentação de dados é essa outra ferramenta interessante, que é basicamente um filtro que você clica e consegue segmentar o valor, o resultado que você vê. Então, exemplo, se eu selecionar aqui loja e clicar no OK, eu consigo ver todas as lojas que compõem a minha base de dados. Ó. Unidade 1, 2, 3 e 4. Esse valor que a gente está vendo é o valor total para todas as lojas. Porém, se eu clicar na unidade 2, o valor que vai aparecer para mim é apenas o valor referente à unidade 2. Se eu clicar na unidade 1, 3, 4 e assim por diante. Olha que legal. Automaticamente a gente consegue filtrar e atualizar aquele valor à esquerda sempre que a gente seleciona uma loja diferente. Se eu clicar aqui no xizinho, eu consigo limpar tudo e visualizar de forma completa. Bom, aqui já estaria a nossa primeira análise, mas na verdade a gente acabou fazendo 5 análises em uma só. Eu posso ver o resultado geral do faturamento, ou o faturamento para a unidade 1, para a unidade 2, 3 e 4, ou seja, 5 análises diferentes num local apenas. Agora que a gente fez essa primeira configuração da tabela dinâmica, já posso criar aqui ó, uma planilha nova, uma aba nova, clicando nesse botãozinho de mais. E aqui eu posso clicar com o botão direito e renomear e escrever KPIs, análises, que vai ser justamente onde vamos colocar todos os visuais bonitos, modernos, para nos retornar as visualizações. Ao invés de deixar tudo em tabela, a gente cria uns cartõezinhos e faz aí esses KPIs que podem nos ajudar bastante. Para que a gente possa fazer esse KPI, vamos voltar aqui nos KPIs e análises. Eu já vou começar aqui com um título. Ó. Na primeira linha, eu vou clicar com o botão direito e eu posso vir aqui ó, a altura da linha e posso colocar uma altura maior, talvez 40, Enter, só para ficar um espaçamento maior. Ou na divisão da linha 1 com a 2, eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo. E dessa forma eu consigo aumentar bastante ó, o tamanho dessa primeira linha. Aí eu clico nessa primeira linha de novo, posso colocar aqui uma corzinha diferente, colocar assim ó, um verde. Aqui na linha 2 eu posso clicar e trocar a cor também, vamos colocar um amarelo, por exemplo. Ó. Agora aqui em cima, na primeira célula, eu vou escrever o título. KPIs e análises de resultados. Enfim, você pode colocar o título que você quiser. Agora nesse texto que você escreveu, você pode aumentar bastante ó, o tamanho dele, para ficar mais fácil de ler. Pode colocar uma fonte diferente e pode até mesmo trocar a cor, para ficar numa cor mais interessante. Ó. Agora essa linha 2 eu vou diminuir um pouquinho, só para não ficar muito grande aquele amarelo. Pronto, eu achei que ficou bem legal agora esse nosso cabeçalho, esse título para a nossa planilha aqui de KPIs. Agora podemos voltar aqui nas tabelas dinâmicas e deixa eu pegar já esse filtro aqui por loja. Eu vou pegar ele e colocar lá no nosso KPI. Como é que eu faço isso? Eu posso apertar o Ctrl X para recortar essa informação e depois lá no KPI eu aperto Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X. Venho aqui no KPI Análises. Clico em qualquer lugar, pode ser aqui no começo. Ctrl V. Agora, essa caixinha onde a gente pode selecionar os filtros, vou puxá-la um pouquinho para cima. E olha que interessante o que eu vou fazer. Aqui em segmentação, ao invés de usar uma coluna, eu vou usar duas. Porque assim a gente consegue dividir ó, em duas caixinhas. Posso aumentar um pouquinho para a direita. Pronto. Agora eu consigo visualizar de forma completa. E aqui na altura, eu vou aumentar bastante esse número. Porque ainda fica mais fácil da gente visualizar os valores. Ó. Dá até para aumentar um pouquinho mais. Pronto. Acho que assim fica bom. Continua funcionando normalmente, porém, agora a gente tem uma visualização mais facilitada de cada possibilidade de filtro. Agora, voltando aqui nas tabelas dinâmicas, podemos já aplicar algumas configurações para nos ajudar a visualizar a venda total. Porém, ao invés de ver por tabela, podemos pegar esse número e extrair e colocar lá no KPI.
Porém, para fazer isso, dependendo da versão do seu Excel, eu vou ter que fazer um caminho apenas para ter certeza que isso vai funcionar na maior parte das versões do Excel, tá bom? Não quer dizer que só tem esse jeito de fazer, mas eu estou tentando mostrar a melhor solução para todo mundo, pensando em todas as versões do Excel. Numa célula aqui de cima da tabela, eu vou fazer assim, ó, igual, e então vou não é para você clicar, calma. Você vai referenciar essa célula, que é a célula A4. Então vou colocar A4, pronto, Enter. O que eu fiz? Basicamente eu peguei esse valor de baixo e copiei ele aqui para cima de modo dinâmico, com um sinalzinho de igual. Sempre que esse valor mudar, esse também muda. E por consequência o KPI também vai mudar. Voltando aqui agora no KPI, eu vou clicar aqui ó, em Inserir, Formas, e vou pegar, por exemplo, aqui um retângulo. Pode ser um retângulo com cantos arredondados, talvez, que eu acho que fica interessante. Vou dimensionar ele aqui na tela, do tamanho que eu achar que fica bom, pode ser assim. E aqui dentro ó, da barrinha de fórmulas, eu clico, utilizo igual, volto na tabela dinâmica e clico aqui em cima desse valor, ó, 209, 672, enfim, nesse A2 aqui, ó, célula A2 que a gente extraiu. Enter. Agora, olha que interessante. O valor que está lá aparece dentro dessa caixinha. E sempre que a gente clicar e segmentar uma loja, olha ali o valor mudando automaticamente. E foi isso que eu falei. Essa que é o intuito de extrair o valor para fora da tabela e depois puxar ele para dentro da figura. E aí fica totalmente dinâmico. Poderia aqui, pessoal, até mesmo aumentar um pouco o tamanho desse valor, para ficar mais fácil de ver. Jogar ele para baixo, para a direita. Aumentar mais um pouquinho. E agora eu até posso fazer algumas edições e modificações desse meu cartãozinho, como exemplo. Clicar aqui em cima em forma de formato, efeito, colocar uma sombra, para ficar mais fácil de visualizar. Colocar também aqui um contorno preto. E o fundo posso deixar de branco, por exemplo. Ou até mesmo eu posso criar um preenchimento personalizado. Exemplo, ó, gradiente. Posso vir aqui e escolher um gradiente diferente. Ou mais gradientes. Porque eu consigo abrir essa janela aqui da direita. E aí eu posso configurar qualquer coisa que eu quiser, como exemplo. Preenchimento de gradiente, eu posso clicar. E escolher, por exemplo, aqui um verdinho. Vamos ver como é que fica. Olha lá, gostei, ficou legal. Mas, além disso, ainda dá para fazer mais configurações interessantes, como exemplo. Esse gradiente que eu escolhi, ele tem vários pontinhos. Eu vou deletar todos os pontos que eu consegui. Eu clico e aqui no X eu deleto. Eu vou deixar um totalmente à esquerda e vou pegar uma cor verde qualquer. E esse que fica aqui na direita eu vou deixar de branco. Porém, esse verde aqui da esquerda, eu tenho que clarear ele um pouquinho, porque está muito forte, digamos assim. Então, vou puxar aqui o brilho para a direita, para deixar bem clarinho, ó, e ficou nesse formato. Eu acho que ficou bom, ficou legal, gostei. Então, vou manter assim. Ficou aqui um verde em cima e um branquinho embaixo. Agora, essa fonte que está aqui dentro do número, eu posso muito bem clicar em página inicial, colocar uma fonte diferente, e aqui na cor, colocar uma corzinha diferente também. Ó. Fica bem interessante a visualização. Porém, me diz aí, o que esse número aqui representa? Ah, professor, muito fácil, é a venda total que você acabou de fazer. Sim, eu concordo. Mas nem todo mundo vai saber que isso daqui se refere à venda total. Então a gente precisa escrever, de certo modo, um título em cima do cartãozinho, para que fique bem fácil e simplificado as análises. Inserir, e então formas. Vou pegar um retângulo qualquer e vou colocar aqui em cima, de certo modo, para fazer o título desse nosso cartãozinho. E dentro desse retângulo eu posso, 1, 2, clicar 2 vezes e escrever faturamento total do ano por unidade, por loja. Pronto. Porque assim a gente vai conseguir especificar o que esse cartão representa. Deixa eu selecionar todo esse texto aqui de cima. Página inicial. Centralizo. Aumento um pouco. Posso colocar uma fonte de cor parecida. Só que aí ele está azul, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. E aqui mesmo em forma de formato. Contorno. Eu deixo sem contorno. E preenchimento sem preenchimento. Para ficar com o fundo transparente. Além disso, pessoal, eu posso clicar aqui na página inicial, vou colocar a fonte, eu acho que numa cor cinza. Fica melhor. Porque assim, pelo menos, não fica tudo de uma mesma cor, né? Isso aí, eu acho que ficou bom, gostei dessa forma que está aqui. E é isso aí, então nosso primeiro cartãozinho está pronto, nosso primeiro KPI foi finalizado com sucesso. Posso até fechar essa janela aqui lateral. Agora, o nosso segundo KPI, que eu pensei aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Eu posso retornar e analisar a região com mais venda. Região. Porque aqui na nossa base de dados, eu tenho várias regiões. Leste, Oeste, Sul, enfim. Eu queria saber qual a região com mais vendas. Então eu posso vir aqui nas tabelas dinâmicas. Vou copiar essa tabela aqui que eu fiz. Como que eu posso fazer isso? Eu posso clicar aqui na letra A para selecionar toda a coluna. Sim, selecionar toda a coluna. E aí eu vou utilizar Ctrl+C para copiar e depois Ctrl+V para colar. Copio,
clico aqui do lado e colo, Ctrl C, Ctrl V. Porém, essa segunda tabela dinâmica, ela vai ser um pouco diferente, então eu clico nela, e aqui na direita, eu sim, vou manter venda total, porém, eu vou pegar a região que está aqui no final, clicar, segurar e soltar aqui dentro das linhas. Porque aí eu vou conseguir visualizar todas as regiões que aparecem lá na minha tabela. Mas, algo muito importante, eu preciso organizar isso daqui do maior valor para o menor. Então eu clico nesse quadradinho de filtro, mais opções de classificação, eu vou colocar decrescente, ou seja, do maior para o menor, utilizando venda total como referência. Ok? E é isso aí. Agora sempre a maior região vai ficar aqui em cima, que mais vendeu no caso. E sempre que eu filtrar aqueles botõezinhos, aqui também é atualizado mostrando do maior para o menor. E tá vendo que aqui em cima já acabou copiando, ó, igual essa célula aqui? Pois bem, então aí a gente já consegue saber a região com mais vendas e o total que essa região vendeu. Aí eu posso aplicar o mesmo conceito. Eu posso vir aqui nos KPIs de análises, posso até mesmo copiar esse KPI aqui que eu fiz, ó. Seleciono, Ctrl C, clico aqui embaixo, por exemplo, ó, Ctrl V, copio e colo. Aí pego o título, ó, clico na borda dele, copio e colo, e tento organizar ele aqui embaixo. Se tiver dificuldade, é só você usar as setinhas do teclado, que aí ajuda bastante. Aqui a gente vai ter região que mais vendeu. Região que mais vendeu, é isso aí. E aqui dentro agora desse KPI, eu posso muito bem, aqui nessa barra de fórmulas, selecionar tudo, delete, igual, venho nas tabelas dinâmicas e seleciono a informação que eu quero, que seria leste, que é o nome. Enter. Pronto. Ah lá, está mostrando leste. E na unidade 4? Foi leste também, aqui foi sul, ó, unidade 3, ó, sul. E na unidade 1 foi sul também. Ah lá. Bom, assim a gente tem uma análise mais dinâmica, né? O nome dessa região eu posso aumentar bastante, ó, e colocar ele, por exemplo, para esquerda. E vou colocar uma corzinha diferente. Talvez, vamos colocar aqui um vermelhinho, mas aí não combina, né? Verde com vermelho. Então o que eu vou fazer? Botão direito nessa caixinha, formatar forma, e aqui na direita, ao invés de eu usar esse verde, ó, aqui dentro da caixinha de preenchimento, preenchimento gradiente, ao invés de eu usar esse verde, eu vou trocar ele por um vermelho. Só que aí o mesmo esquema, eu aumento bastante aqui o brilho, para ficar um vermelho bem clarinho. E aí a gente consegue ter esse efeito interessante, ó. Pronto, região que mais vendeu. Dá até para deixar um pouquinho mais claro, que eu acho que ainda tá pouco. Pronto, agora sim. Então foi a região leste que mais aí vendeu. Porém, eu também gostaria de saber o total, o dinheiro que a região leste vendeu. Para isso, eu posso clicar aqui, ó, inserir, formas, posso pegar aqui um retângulo, coloco ele aqui no cantinho, dimensiono aí do tamanho que eu acho que vai ficar bom. E dentro desse retângulo, ó, aqui na barra de formas, eu clico, igual, venho na minha tabela dinâmica e clico aqui, ó, nessa célula. Mas, professor, tá vazia. É, eu sei, mas daqui a pouco a gente coloca informação nela. Enter. O que eu vou colocar ali naquela célula da tabela dinâmica? Eu vou puxar exatamente essa célula aqui, ó, que é a célula D4, igual D4, Enter. Então agora mostra o valor que essa região vendeu. Quando eu voltar aqui no KPI, já está aparecendo o valor para mim. Só que aí, é claro, vamos fazer alguns ajustes, ó, como forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Aí eu venho na página inicial, coloco a cor que eu quero, aumento um pouquinho o tamanho da fonte e centralizo aí a informação de modo a ficar da maneira que eu quero. Pronto, acho que assim está interessante. Agora, sempre que eu trocar aqui, ó, a unidade, eu consigo ter uma troca também da região e automaticamente o valor já é trocado para mim também, ó. Agora já temos várias análises interessantes. Conseguimos saber o faturamento total por loja, total geral, a região que mais vendeu, o total vendido por essa região, enfim. Podemos voltar aqui nas tabelas dinâmicas e eu vou fazer uma análise interessante. Deixa de novo eu pegar a coluna A, copiar e colar aqui do lado. Sempre lembrando de deixar um espacinho entre uma tabela dinâmica e outra. Agora nessa tabela dinâmica eu vou clicar nela. O que eu vou fazer? Aqui na direita, opa, não abriu tabela dinâmica, peraí. Botão direito aqui em cima da tabela dinâmica. Ocultar lista de campo. Vai ocultar, botão direito, mostrar. Pronto, é isso aí. O que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver venda total? Não, então deixa eu clicar e remover. Aqui eu gostaria de ficar com margem. Eu vou soltar dentro dos valores. Porém, ele vai me retornar uma soma de margem. E aí eu acho que fica um valor muito alto, ó. 8.000 de margem não faz sentido. Então, ao invés de utilizar uma soma, eu gostaria de usar uma média nesse caso. Que faz mais sentido. Então, aqui embaixo eu clico nos valores, ó, de soma de margem. E venho em configuração e troco soma por média. E então, ok. Pronto, agora já está mostrando a média para mim.
Além disso, eu posso pegar os meses, ou como aqui no caso eu não tenho meses, eu posso pegar a data mesmo, ó, que eu tenho no Excel, e soltar dentro das linhas. Porque automaticamente o Excel vai quebrar para mim essas datas e organizar em meses. Aí eu tenho janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Agora eu já sei, ó, a margem média de cada um dos meses. E eu posso utilizar isso daqui para me retornar essa métrica que eu preciso. Esses rótulos aqui de cima, pessoal, eu até poderia deletar, ó, delete, porque não vai fazer muito sentido agora. Mas uma informação que vai ser muito importante é utilizar a margem média total. Ou seja, a margem média geral final de tudo. Porque eu sei qual que é a margem de janeiro, de fevereiro, de março. Mas e a margem de todos os meses? É essa margem que está aqui embaixo, ó. Porém, para não ficar usando esse total aqui de baixo, porque vai que acaba se deslocando, né, a linha para cima, para baixo, enfim. Deixa eu copiar de novo essa tabela, copio e colo aqui do lado. Porém, nessa tabela do lado, eu vou simplesmente só ficar com a margem. Eu vou clicar nos meses, remover, e vou remover todas as demais informações. Pronto. Aí o Excel só vai mostrar para mim, ó, realmente essa margem final, geral. E aí eu posso utilizar essa margem, ó, igual I4, para me ajudar a retornar lá naquele gráfico e utilizar ela para fazer um KPI. Deixa eu clicar agora aqui na porcentagem, na página inicial, para colocar em porcentagem e aumentar aqui as casas decimais. É isso aí. Além disso, pessoal, o que eu vou fazer? Essa minha tabela dinâmica anterior, eu não vou fazer um KPI para cada célula dela. Então eu vou clicar aqui dentro e vou vir em inserir. Vou pegar aqui um gráfico de colunas, por exemplo. Pronto. Vou recortar ele, Ctrl X, assim como a gente já aprendeu. Venho aqui no KPI e coloco esse gráfico aqui embaixo, ó. Ctrl V. Pronto. Posso puxar ele aqui um pouquinho para a direita para aumentar o tamanho, puxar ele um pouquinho para baixo, e é isso aí. Agora nesse gráfico eu vou remover várias coisas, como exemplo. Vou clicar aqui em análise de gráfico dinâmico, botões de campo ocultar tudo. E aí eu venho também, ó, clico nesses números na esquerda, deleto, clico nas linhas de fundo e deleto, nessa legenda lateral e deleto. Aí eu venho aqui, ó, em design, até porque agora, quanto que essa coluna representa, quanto que essa daqui representa? Não dá para saber mais, né, porque eu removi os valores. Então eu vou colocar os valores aqui em cima. Fica bem mais fácil de analisar do que ver os valores à esquerda, na minha opinião. Fica mais fácil, né? Você já viu o valor direto em cima da coluna. Design. Aqui na esquerda, adicionar elemento, rótulos, e então extremidade externa. Aí, ó, aqui tá as porcentagens. Outro ajuste que daria para a gente fazer é clicar com o botão direito em cima da coluna e formatar série de dados. Porque aqui agora, a largura do espaçamento, ó, a gente pode puxar para a esquerda para deixar as colunas um pouquinho maiores e assim ficar mais fácil de fazer as análises. Além disso, eu posso clicar aqui nos efeitos, sombra, e colocar uma opção de sombra. E também, ó, aqui na caixinha de cores, eu posso muito bem usar um preenchimento de gradiente e pegar e até mesmo fazer aqui um gradiente que eu quiser. Como exemplo, o da esquerda eu vou deixar ele de azul escuro e aqui o da direita eu posso deixar um azulzinho claro. Vamos ver como é que ficou. Ficou interessante, eu acho que eu vou manter dessa forma. Os números que estão aqui em cima eu acho que tá bom dessa forma. Tá com bastante casa decimal, legal. E lembrando, tá, pessoal? Essa segmentação de dados aqui em cima, ó, ela consegue filtrar também o gráfico. Agora que a gente tem esse gráfico pronto e a segmentação de dados já está funcionando para o gráfico, dá para ver que muitas vezes o gráfico fica aqui em cima, ó, o que dificulta um pouco a visualização. Então deixa eu clicar aqui dentro do gráfico, ó, numa parte vazia, e tá vendo que ele vai abrir um retângulo aqui dentro? Eu vou pegar esse retângulo e jogar ele para dentro, para baixo, porque assim eu consigo deixar mais espaço aqui em cima. Eu acho que ajuda bastante na visualização. Aí o que eu vou fazer? Aqui no cantinho, eu vou adicionar um KPI que vai me mostrar margem geral de todos esses valores aqui. Só que antes, deixa eu colocar aqui um título no meu gráfico. Ó. Aqui eu vou colocar margem média por mês. Esse é o título do meu gráfico. Posso até pegar esse título, ó, e colocar ele aqui no cantinho, para ficar mais organizado. Posso colocar uma fonte diferente, trocar a cor dele e fazer qualquer modificação que eu quiser. Além disso, o gráfico não está da maneira que eu gosto. Então deixa eu clicar com o botão direito nele, e aqui em formatar a área do gráfico, eu posso colocar uma borda de linha sólida na cor preta, aumentar um pouquinho a largura, e se o seu Excel tiver essa opção, eu acho que fica legal você ativar, porque ao invés do gráfico ficar com os cantos de 90 graus, pontudos, eles ficam mais arredondados. Cantos arredondados, ó. Pronto. Aí o meu gráfico fica um pouquinho diferente. Além disso, aqui no gráfico, clicando nele, eu gostaria de adicionar uma sombra, aqui na primeira opção, e é isso aí, ó. Aí fica um padrão mais parecido do que a gente fez anteriormente. Agora, pessoal, a gente pode pegar aqui na tabela dinâmica essa margem geral total, que representa todos os valores que a gente tem no gráfico, e colocar aqui no cantinho, fazendo um KPI para isso.
Só que para que eu não precise fazer de novo todo o layout desse nosso KPI, eu posso muito bem, por exemplo, pegar essa caixinha verde que eu já fiz, Ctrl C, Ctrl V, copio e colo, coloco ela aqui embaixo, vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Eu acho que dá até para eu puxar esse gráfico um pouquinho para baixo, para não ficar muito grande na tela. Pronto, essa caixinha acho que fica legal aqui. E eu vou mudar um pouquinho a cor dela. Então aqui na caixinha de cores, no preenchimento de gradiente, esse valor aqui para a esquerda, ó, esse pontinho, eu vou colocar ele de cinza. Pode ser um cinza bem claro. Aí eu acho que fica bom. E esse número aqui de baixo, eu vou também mudar ele, mas primeira coisa, a gente precisa mudar aqui a referência. Então deixa eu selecionar tudo, delete, igual, venho na tabela dinâmica e clico aqui em cima da porcentagem que eu quero. E aperto o Enter. Pronto. Agora esse valor aqui, eu venho em página inicial, aumento bastante o tamanho do número, coloco aqui na fonte que eu quero, coloco aqui uma corzinha diferente também. E esse valor aqui vai representar o quê? A margem média geral. E aí eu posso até colocar a legenda aqui no canto, para ficar um pouquinho diferente do que eu fiz anteriormente. Vou até copiar essa legenda aqui de cima, ó, clico na borda, copio e colo, e vou dimensionar aqui embaixo. Ó. Puxo, coloco aqui, pronto. Aqui o que a gente vai ter? Margem, Enter, média. Pronto, é isso aí, olha que legal. Então mesmo que a gente tenha vários valores de margens diferentes para cada um dos meses, eu consigo ver aqui em cima a margem média geral. E sempre que eu trocar aqui em cima e filtrar por essa segmentação de dados, eu consigo ter automaticamente a métrica sendo atualizada para mim. Agora uns ajustes finais que a gente pode fazer aqui, pessoal, seria eu clicar em exibir e então linhas de grade, eu posso remover essa opção. Porque dessa forma, ó, a gente tem um visual bem mais clean do Excel, sem ficar com aquelas divisões de colunas e linhas. Além disso, essa segmentação de dados, eu posso clicar nela, e aqui em cima, em segmentação, eu posso escolher um estilo diferente, que talvez seja mais interessante para o meu gosto ou aquilo que você gostar mais. Eu acho que eu vou deixar um cinza, porque assim não chama tanta atenção. Fica bem interessante, bem discreto, e eu acho que fica bom. Além disso, existem algumas configuraçõezinhas que dá para você fazer, que fica legal também. Como exemplo, você poderia muito bem clicar aqui em cima em inserir, formas, pegar um retângulo, por exemplo, ó, e colocar justamente em cima dessa sua segmentação de dados. E tenta dar uma arredondada para ficar mais ou menos em cima mesmo. Ó. Aí o que você pode fazer? Você pode, aqui na forma de formato, colocar um contorno, numa cor semelhante à que você tem na segmentação de dados, e o efeito colocar uma sombra, e o preenchimento colocar branco, por exemplo. Ó. Só que aí você concorda, eu acabei tampando a segmentação de dados. Mas o que eu posso fazer? Clicar nessa caixinha, nesse retângulo, botão direito, e enviar para trás. Pronto. Você está vendo que eu acabei enviando aquela caixinha para trás? E de certo modo parece agora que essa minha segmentação de dados está com um efeito interessante? Ainda dá para ver que a caixinha está para trás, enfim. Mas aí tem alguns ajustes que a gente pode fazer nessa segmentação. Como exemplo, eu vou clicar nela, diminuir um pouquinho, ó, de modo a jogar para dentro. E agora com as setinhas do teclado, eu posso tentar ir organizando essa minha segmentação. Ó. Deixa eu te mostrar como é que vai ficar. Joga ela aqui para dentro, joga para cima. E é isso aí, melhorou um pouquinho, né? Só que ainda tá vendo que dá para ver essa borda da segmentação? Então o que dá para eu fazer? Clicar na segmentação e aqui em cima, ó, em segmentação, eu clico na setinha para baixo e tá vendo essa daqui que eu estou usando? Eu posso clicar com o botão direito e duplicar. Por quê? Porque aí eu vou copiar toda a formatação dessa caixinha, mas eu posso modificar aquilo que eu não gostar, como exemplo. Segmentação de dados inteira, primeira opção. Eu vou clicar em formatar e vou remover, por exemplo, a borda. Então eu venho aqui em borda e vou deixar ó, contorno, clico. Tá vendo que ele vai acabar removendo o contorno? Mas caso você não tenha certeza, você pode clicar aqui, ó, linha, estilo nenhuma. E só para ter certeza, cor branca e clica de novo aqui no contorno. Ó. Tá vendo que aqui dentro ficou tudo zerado? É isso mesmo que você precisa deixar. Ok e ok. Dá para ver que não adiantou nada, tá do mesmo jeito. Mas clica de novo na segmentação e aqui em segmentação ó, você confirma e agora seleciona a personalizada que você fez. Pronto. Dessa forma, de maneira simples e objetiva, eu consegui remover as bordas da segmentação de dados e acabei fazendo aqui um layout personalizado para ela. Ficou bem mais bonito e profissional agora esses KPIs aqui que eu fiz. Então eu já consigo ver o quanto que cada loja vendeu, a região com mais vendas, o total vendido por essa região, a margem média geral e a margem em cada um dos meses. Com certeza, existem mais possibilidades de análises que a gente pode fazer com uma tabela, com uma base de dados no Excel, como exemplo. A marca que mais vende, a maior margem por marca, a venda total por cliente, por região,
a margem média por produto, o produto que cada loja vendeu, a quantidade de produtos mais vendidos. Nossa, pessoal, tem muitas possibilidades de análises. Me deixe saber quais outras análises. Você viu que eu já citei um monte. Quais outras você acha legal da gente ter incluído aqui e que poderia ajudar bastante numa análise e também a criar esses indicadores, esses KPIs e análises de resultados. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa também aí nos comentários, porque dessa forma eu consigo ler e o seu comentário pode se transformar num vídeo 100% gratuito. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.